Se você trouxe sua Bíblia, nós vamos ler no livro do profeta Daniel, no primeiro capítulo, e ao invés de lermos 20 dos 21 versículos, como fizemos pela manhã, nós vamos ler apenas a metade deles para não ficar cansativa a leitura, mas leremos o que é suficiente para que haja entendimento do que aqui se passou 600 anos antes de Cristo, pouco mais de 600 anos antes de Cristo nascer. Esses acontecimentos se passaram num lugar chamado Babilônia. O povo da Babilônia invadiu Israel e levou o povo de Israel como escravo e muitos elementos, e levou muitos jovens, e muitos jovens se destacaram no reino da Babilônia. 4 deles nos chamam muita atenção essa noite. Nós vamos observar a vida desses rapazes. Daniel, capítulo de número 1, versículos de 1 a 8, dizem assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a porção de alimento diário, das finas iguarias da mesa real, do vinho que bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Israel, especialmente da tribo de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltsassar, a Ananias de Sadraque, Misael de Metzaque e Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu vou pular para o verso 15, que diz: No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam mais robustos. Prefiro essa tradução do que a outra que diz que estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Verso 19: Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a ficar ali diante do rei. Eu termino com o verso 20, que diz: E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais conhecedores, mais inteligentes do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Eu quero tratar do tema a igreja no metaverso. Ponha sua mão no coração e diga comigo assim: Deus, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance, e me alcançando, me promova, me transforme, me edifique e me santifique. Em nome de Jesus Cristo é que eu faço essa oração. Quantos dizem amém? Levante as suas mãos assim, e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê para a palavra de Deus o melhor aplauso que você puder. Ela é maravilhosa. Abra sua boca e diga: obrigado, Senhor, aleluia, te amo, obrigado por me dar a sua palavra. Nós não temos como escapar, nenhum de nós tem como escapar da pós-modernidade. Nós somos homens e mulheres pós-modernos. As crianças que estão nascendo agora e as crianças que já nasceram, mas que ainda estão na fase infantil,
elas já nasceram na Babilônia. Você e eu estamos sendo a cada dia transportados para a Babilônia. Para você e para mim é uma adaptação. Para essa geração que nasce agora já é normal. Um repórter colocou uma revistinha na frente de uma criança e a criança pegava a foto da revista e fazia assim com os dedinhos para ampliar a imagem da foto, porque eles já nascem nesse sistema absolutamente tecnológico. Uma criança é capaz de resolver no celular dos avós e dos pais coisas que os avós e os pais não conseguem. Mas o que é esse tal de metaverso? Será que é um novo filme do Homem-Aranha? Metaverso é meramente um espaço virtual em que você atua através de um avatar, uma representação sua, que nesse momento aparece ainda muito na forma de um bonequinho mal feito, com os bracinhos ainda mal feito, com poucas definições humanas. Mas aqueles que já estão mais avançados já podem projetar a imagem de uma pessoa como ela é, de maneira que é possível que um empresário brasileiro faça reunião com o empresário da China, com o empresário da Europa, com o empresário da África e com o empresário de um canto distante do Brasil, sem ter que sair daqui, entrando no metaverso, apenas colocando um desses óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, e ele vai ver as pessoas em volta de uma mesa e vai sentir-se no ambiente e vai fazer gestos com as mãos, e no ambiente que está ali, na verdade, ele vai estar visualizando tudo aquilo que está se passando. Um escritor chamado Neil Stephanon criou esse termo, metaverso, nos anos 90 ainda. Em 1992, ele escreveu um livro chamado Snow Crash. E esse livro, ele usa essa terminologia, era um romance de ficção. A etimologia da palavra metaverso, para ser entendida, nós precisamos saber que tem duas palavras ali. Meta, que é uma palavra grega, que significa além de, significa perto de, paralelo a, fala de algo que vem depois. E eu poderia ainda ficar aqui a noite toda dando sinônimos, mas o mais simples é além de. Então, metaverso seria além desse universo físico real que nós vivemos. Para dar alguns exemplos, por exemplo, a expressão metaplasia, ou então para indicar uma mudança, metamorfose, que é mudança de forma, ou uma palavra que os evangélicos conhecem bastante, que é uma palavra grega, que é a palavra metanoia, ou noia é mente, mentalidade, então mudança de mentalidade. Então a ideia é que também pode ser algo próximo, por exemplo, metafísica, significa perto da natureza, ou além da natureza, ou depois da natureza. Em hebraico, surgiu um problema, porque quando o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, numa jogada inteligentíssima de marketing, mudou o nome das suas redes sociais para Meta, e usou o símbolo do infinito, que também é o símbolo de uma divindade pagã, dependendo de como se olha. Ele usou uma palavra que em Israel, no contexto hebraico, do povo de Israel, hoje, é uma palavra que gerou muito riso no meio deles, porque meta em hebraico significa morto ou morta. Então, a metaverso seria como se fosse um universo morto, e gerou muita graça e muito riso. Muita gente extremamente mística toma isso para tentar satanizar esse ambiente tecnológico e causar sustos, ou até mesmo levar vantagem em cliques e likes e coisas desse tipo. Mas quando o KFC lançou a sua marca na China, quem sabe o que é KFC? Quem já comeu no KFC? Quem já comeu no Coco Bambu? Quem sabe o que é Coco Bambu? Perguntei de manhã, o pessoal nem sabia, nem o que era coco, nem o que era bambu. Quem já comeu no Outback? Quem já comeu no McDonald's? Quem já comeu no Bob's?
Esses nomes todos, alguns deles são mais conhecidos. Quem já comeu no espoleto? Quem já comeu no japonês? Quem já comeu então, vocês já comeram em vários lugares. Sabe o que é KFC? Todos sabem? Então, foi fundado por um homem que, na verdade, depois de tentar suicídio, desesperado da vida, passou por vários divórcios, muito frustrado, tinha um pouquinho lá de frango na casa dele, ele fez, vendeu, o negócio deu certo, ele arrebentou e fundou essa rede aí de restaurantes que é americana, e chegou na China em 1980, na década de 80, e o lema era Finger Licking Good, algo numa tradução mais livre como lamber os dedos é bom, é tão bom que dá para lamber os dedos, essa é a ideia. Mas para os habitantes locais, especialmente no mandarim, a ideia era como se fosse coma os seus dedos. Então provocou também muito riso, porque uma palavra às vezes, quando ela é colocada num outro contexto, ela tem realmente uma ideia diferente, mas esse não deve ser de maneira nenhuma preocupação de quem quer que seja. Agora, esse tal de metaverso, a igreja chegou lá. A VR Church foi a primeira igreja no metaverso. Ela tem esse nome VR porque é Virtual Reality Church, pastoreada pelo pastor DJ Soto. De lá já teve batismo, já teve casamento. Você imagina, você é casado no papel ou no religioso? Não, no metaverso. Então, criaram já esse tipo de coisa. Um outro pastor também, líder de inovação da Life Church, pastor Bob, também já fez cultos neste lugar. E agora, mais recentemente, tomou as redes sociais, a primeira igreja brasileira pastoreada em Orlando por um pastor brasileiro chamado pastor André. Além de fazer as suas primeiras reuniões lá no metaverso, também tiveram 10 avatares que foram à frente aceitar a Jesus. Minha esposa e eu estivemos no metaverso, a experiência do metaverso, e eu perguntava para ela esses dias, semana passada, com amor, que cidade que a gente estava? Ela disse, era Nova York. A gente estava em Nova York e colocamos esse óculos de realidade aumentada. Somos conduzidos, na verdade, no mundo físico, a gente estava apenas andando em umas salas escuras, e alguns rapazes e moças nos levam. Você escolhe ali no computador o seu avatar, sua representação, e tem algo na sua mão que você pensa que é uma arma, mas na verdade é uma armazinha de brinquedo. E o mais curioso, quando você entra e você, porque está com aquilo, você começa a ver como que pontes explodindo, estão atirando em você, monstros que aparecem. Uau, e é fantástico. E o mais interessante é que a minha esposa olhou para mim, ela estava com a arma, ela olhou para mim e disse, amor, você é uma mulher? E eu falei, sou? Não sei. Eu tinha escolhido um avatar feminino. Me fez lembrar que num desses filmes futurísticos que mostra para onde a humanidade está caminhando e o perigo dessas coisas, conta a história de um rapaz que ele entra nesse mundo virtual e ele, nesse mundo virtual, usa um avatar feminino, e esse avatar feminino se apaixona pelo seu amigo que também está no joguinho com ele no avatar e que é homem, e começa a ter uma relação perversa, e a mente dele é enganada e ele passa a sentir mais prazer em estar neste mundo falso do que na realidade. E o filme, com uma cara desses terror, termina com ele se entregando a esse tipo de paixão meramente mental e que o sequestrou do mundo real e do mundo físico. Os sociólogos estão muito preocupados, não todos, mas aqueles que se preocupam mais com a saúde mental e com a sanidade mental, e também alguns psicólogos. Com o quê? Eles se preocupam com a depressão pós-uso do virtual em excesso, porque as pessoas, quando se entregam muito ao virtual, e não precisa ser esse tipo de sistema mais avançado que estão criando, o Facebook, o Instagram, o Twitter, as redes sociais que a gente usa normalmente,
o acesso exagerado às redes sociais já pode provocar isso, aonde a pessoa se sente muito realizada ali naquele mundo de fantasia, que é um mundo perfeito, em contraste com a realidade imperfeita. Então, ela cada vez quer estar mais nessa fantasia, fugindo da realidade, que fica como uma droga, e cada vez mais ela precisa de migalhas de prazer e de fugas da realidade, até que a sua mente, depois de tanto brincar com essa coisa tão sagrada que é protegido por um crânio, e que o sábio disse: de tudo que se deve guardar, guarde a sua mente. De tanto brincar com a mente, porque se você olhar essa pessoa no mundo real, ela está só fazendo assim. Se estiver abraçando alguém, beijando alguém, no mundo virtual está só fazendo assim, mas não tem nada real ali, é só dentro da cabeça dela que está se passando. Se ela estiver jogando tênis, ela está fazendo assim, mas é só dentro da cabeça dela que está passando. Então é algo muito perigoso. Você pode ver que existe transplante de coração, você pode transplantar qualquer órgão do seu corpo, mas não existe transplante de cérebro, porque é uma área extremamente sensível, que não se brinca com isso. Não se brinca com músicas colocando tipos de tonalidades para ver se dá sensações de drogas. Vamos brincar. Não se brinca. Mente é uma coisa muito séria, porque você pode realmente se encantar com isso e perder a noção da realidade. Uma das preocupações das pessoas que se preocupam com a saúde mental de uma sociedade, de uma civilização, é a confusão entre a realidade e o virtual. Essas são as preocupações. Porém, eu devo lhes dizer que essas preocupações também perpassam tudo aquilo que nós já usamos na internet. Ou seja, o uso normal da internet, o uso normal do WhatsApp, das comunicações através das redes sociais, já traz esse perigo. Agora, o que é que nós aprendemos com essa história de metaverso? A partir do texto que nós lemos hoje, em que 4 jovens que estão além do seu ambiente geográfico, além da sua cultura, além do seu ambiente de fé, e entraram no outro universo, num outro mundo, num sistema absolutamente babilonizado, e eles ali dentro são uma bênção. Então, o que é que a gente aprende com isso? Primeira coisa, que quase qualquer coisa pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos repetir isso? Diga: quase qualquer coisa pode ser usada para o bem ou para o mal. Quantas coisas podem ser usadas para o bem ou para o mal? Quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa pode ser usada para o quê? Para o bem ou para o mal. Daniel usou o seu potencial para o bem na Babilônia. Daniel foi usado por Deus no meta-Israel, ou seja, nem Babilônia. Jesus foi à mansão dos mortos e trouxe com ele cativo o cativeiro. Como diz o credo cristão, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e eis que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele desceu à mansão dos mortos. Nos escritos de Pedro está escrito assim: desceu ao Hades. Nos escritos que você encontra no Novo Testamento, a palavra Hades ou Seol é traduzido muitas vezes por inferno. Então, como é que ele entra no lugar infernal e volta de lá glorioso e santo como entrou? Porque quando ele ressuscita no domingo de manhã, ele traz com ele o cativeiro. Ele não se infernou, ele não se satanizou, ele não se diabolizou. Ele entrou num lugar terrível e saiu de lá. Por quê? Porque não é de fato apenas a coisa em si, mas como você a usa. Por exemplo, a gente vai encontrar em Romanos 6,19 a palavra de Paulo dizendo: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como vocês apresentaram os braços de vocês, as pernas de vocês, a boca de vocês, os olhos de vocês para a prostituição, para o terefantasy, para
pular carnaval, para se entregar à cocaína, ao crack, à bebedice. Assim como vocês usaram o corpo de vocês, os membros, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, peguem esse mesmo corpo que você já usou para pular carnaval, esse mesmo corpo que você levou para o baile funk, esse mesmo corpo que Satanás abusou a noite toda em festas e drogas, esse mesmo corpo que você já deixou ser usado para prostituição, pegue esse corpo agora e apresente ele para Deus, para servir a justiça e para a santificação. O diabo te perdeu e agora os seus braços, suas pernas, sua cabeça, seu coração, sua inteligência, sua juventude, é tudo para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Seja inteligente. Esse meu carro eu usava ele no mundo, agora que aceitei Jesus vou tocar fogo nele. Não toca não, dá para mim. Essa casa aqui foi mal assombrada. Unge a casa, ora na casa, porque tudo pode ser. Uma faca, você pode partir um pão e dar um pedaço para quem está com fome, ou pode atravessar a barriga de um candidato a presidente. Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. A televisão, quando surgiu, as igrejas evangélicas diziam: a televisão vai acabar com a vida dos crentes. Claro que acabou com aqueles que não entendiam que tudo podia ser usado para o bem e para o mal. Alguns pastores inteligentemente usaram a televisão para pregar o evangelho. Eu fiquei 7 anos pregando na Band, na rede Bandeirantes de televisão. Então a televisão pode ser usada para o bem e para o mal. A internet pode ser usada para o bem e para o mal. O seu WhatsApp pode ser para o bem ou para o mal. Agora estamos fazendo uma transmissão pela internet. Então não é a coisa em si. Não é se você está na Babilônia e você tem a sua inteligência, a sua juventude. Porque Daniel, está dito no texto, Daniel, Misael, Ananias, Azarias eram bonitos. Diz o texto que eles tinham uma boa presença. Diz o texto que eram intelectuais. Diz o texto que eram jovens e eram robustos. E eles usaram essa juventude para o bem. Às vezes a gente pensa em jogar as coisas fora. Irmãos, por muito tempo, quando eu me converti a Jesus, nos anos 80, a igreja usava reto projetor. Tinha gente que dizia que reto projetor era do diabo. Essas igrejas que tem reto projetor. Eu tinha um colega que era da Assembleia de Deus, ele dizia: Davi era da Assembleia. Aí eu falei: por quê? Ele disse: porque está escrito, louvai o Senhor com a harpa. Porque na Assembleia de Deus tem um cantor, um hinário que chama-se harpa cristã, né? Então, louvar o Senhor com a harpa. Então, teve uma época, vocês não sabem disso, mas a bateria já foi do diabo. Nós temos hoje aqui um excelente baterista, toca com vida. Ele toca, parece que as baquetas estão soltas no ar. E ele entra na música. Eu acho sensacional isso, quando eu vejo alguém que está servindo inteiro ali. Como diz o Salmo, que todos os meus ossos te adorem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Por isso que o judeu, ele pega ali o livrinho e fica mexendo. Até as pontas dos dedos nos sapatos ficam mexendo, porque eles não podem se dar ao direito de ficarem parados na presença do Deus Santo. Eles têm que estar se movendo. Aí você diz: poxa, apóstolo, mas eu danço todo desengonçado. Mas é isso que Deus acha bonito. Já viu criancinha pequenininha dançando? A gente acha a coisa mais linda e é todo desengonçado. Bateria já foi do diabo. Mas eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que me tomou. Roubei tudo que me tomou. Porque, lembra dessa música? Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou, mas eu fui do terreno. A Bíblia diz: louvai o Senhor com instrumentos altissonantes. Você sabia que a guitarra já foi do Raul Seixas? As igrejas evangélicas diziam: não pode tocar guitarra, porque o Raul Seixas fez uma música dizendo: o diabo é o pai do rock, foi ele que me deu os toques. Os no plural, toque no singular. Os toques e as marcas. Não os toques e as marcas, mas os toques e as marcas. É a linguagem do satanismo para dizer de pactos, que ele me deu influência. Por
causa dele, eu consegui me tornar excelente no rock. Aí ele fazia música dizendo, como se fosse uma expressão de seres espirituais. Eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada. Eu vi o Mar Vermelho se abrir, eu estava lá. Então, toda uma inspiração. As canções sutilmente tinha isso. Quando falava assim, vem no meu terreno dançar. Eu poderia aqui ficar falando muitas outras letras, que você nem é do seu tempo, então nem interessa tanto. Então a guitarra era do Raul Seixas. Graças a Deus a igreja abriu os olhos. E hoje a guitarra está sendo usada para louvar Jesus, o baixo para louvar Jesus, a bateria para louvar Jesus, o teclado para louvar a Jesus, telão de LED para louvar a Jesus. Esse templo aqui, que vai ser o maior da região serrana, ele não vai ser só o maior, ele vai ter tanta tecnologia que vai ter gente para vir só para ver. Para entrar na salinha das crianças vai ser uma aventura, vai ter adulto querendo entrar, mas não vai poder não. Mas nós vamos usar todas as coisas para a glória de Deus e para que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Davi tinha essa mentalidade. Davi chegou e não tinha pão para comer. Aí falou, tem alguma coisa para comer? Só tem o pão sagrado de Deus. Davi falou, é meu pai, pode me dar. Olha, mas quem não tem intimidade com Deus, come esse pão, pode morrer. Davi disse, pode me dar, porque é do meu pai, eu sou filho dele. Aí Davi disse algo, eu também não tenho arma. Vocês têm alguma arma aí? Aí falaram para ele, só tenha de Golias, que você matou. Era para Davi dizer, não, desse filisteu eu não quero. Eu vou ler para você. Disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque eu não trouxe nenhuma comigo. Nem minha espada, nem minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu a quem matastes, no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se você quiser, pode levar, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi, não tem espada melhor. Não tem espada melhor, ou seja, não há outra semelhante. Dá-me. E pegou a espada de Golias. Eu não quero saber quem criou o Instagram, quem criou o Facebook. Eu quero saber que quem é de Deus de verdade, aonde você estiver, você vai ser bênção para a glória de Deus. Segunda coisa que esse texto nos ensina sobre esse assunto, e eu só estou usando este assunto para chamar a tua atenção, para você ter vindo e prestar atenção. Mas eu quero te falar é da palavra. Eu quero te falar é do Daniel e os 3 amigos dele. Porque vocês vão ser como são esses rapazes, em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu quero te dizer antes de você ir para casa é essa. Você faz o lugar e não o contrário. Diga isso para 5 pessoas. Você faz o lugar e não o contrário. Diga para mais 5. Diferentes desses primeiros 5 que você falou. Quem faz o lugar? Diga eu. Quem faz o lugar? Quem faz o lugar? Diga o lugar não faz minha cabeça. Eu faço o lugar. Daniel foi bênção na Babilônia. Tem gente que não é bênção nem dentro da igreja. Tem gente que não é bênção nem dentro da família. Tem gente que não é bênção no lugar que tinha tudo para ser. Adão falhou no Éden. Jesus venceu no Getsêmani. Adão foi infiel num jardim de delícias. Jesus foi fiel no jardim da prensa.
Às vezes você pensa assim, fulano está assim porque está passando por luta. Não é verdade. O crente, quando passa por luta, fica mais crente. Não é o lugar, não é a circunstância, não é onde você está. O que é mais importante é quem você é. É por isso que o mais importante do que fazer e ter é ser. Aí eu te dou a terceira coisa. Ninguém pode tirar as listras da zebra. Eu não fico com medo. Quando surge uma coisa nova, alguém fala, olha, que negócio de metaverso, você tem que falar. Respira, cara. O meu chefe falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é o lugar, aí criaram, é mais um lugar para a gente poder aproveitar e mandar mensagem também. Me fez lembrar hoje de manhã Parmênides. Parmênides viveu entre 530 e 460, se não me falha a memória, antes de Cristo. E Parmênides dizia algo interessante. Ele dizia assim: o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo nenhum. Eu vou falar de novo para você não achar que eu tomei cachaça. O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo nenhum. Então o que ele dizia era o seguinte: o que importa é o que é, porque o que é um fato estabelecido. Irmãos, eu não estou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você não é um porquinho lavado, você não é um cachorro lavado. A sua natureza foi mudada para de ovelha. É a porca que volta a rolar na lama porque é porca. É o cão que volta ao vômito porque é cão. Mas quem é ovelha, dorme ovelha, acorda ovelha. Na pandemia é ovelha, sem pandemia é ovelha. Online é crente, presencial é crente, na internet é crente, na vida real é crente, no trabalho é crente, na universidade é crente, na escola é crente, no futebol é crente, no esporte é crente. É crente de dia, de noite, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, quer seja na altura ou na profundidade, na prosperidade ou na escassez. Quem é crente é filho de Deus. É o que é. É melhor ser um crente que às vezes erra. É melhor ser um crente que às vezes age como um pecador, do que ser um pecador que às vezes parece ser crente. É por isso que o mais importante do que fazer e ter é ser. Presta atenção. O adversário, ele pode aquecer a fornalha das suas tribulações 7 vezes. Mas lá dentro da fornalha, o adversário ainda olhará e verá que Hananias, Misael e Azarias continuam fiéis ao quarto homem da fornalha. O adversário pode lhe jogar numa cova, como fez com Daniel. Está nesse livro, você pode ler em casa depois. Mas lá dentro da cova, você ainda será quem você é. O adversário pode criar leis que te proíbam de orar. O adversário pode criar uma ordem vinda das Nações Unidas ou de Brasília. Pode estabelecer uma regra que ele quiser. A gente fica tão preocupado com isso. Irmão, se for liberada o uso da maconha, tu vai fumar? Ai, eu estou com medo de liberar, porque eu estou doido para... Se liberar, essa lei não te atinge.
Deixa eu te contar uma coisa. O rei pensou, os inimigos de Daniel pensaram assim, ó: quer matar o crente, deixa ele sem orar 30 dias, ele morre. Criaram uma lei que dizia que durante 30 dias ninguém podia orar a nenhum Deus que não fosse ao imperador. Mexeu com o ego do imperador, mandou ele fazer essa lei, ele fez. Usou anel de rei, uma lei que não podia ser revogada. Ele gostava de Daniel. E Daniel podia ter dito: 30 dias sem orar é tudo que eu queria. Tem crente que se você mandar mensagem para ele e dizer: não vai ter célula esse mês, ele vai dizer: aleluia. Não tem culto hoje, glória a Deus. Tem gente que às vezes vem no culto da manhã, eu estava dizendo aqui hoje de manhã, e às vezes eu escuto o pessoal falando com a outra: não, eu vim de manhã de uma vez, para aí eu já fico livre. Vim de manhã para já ficar livre. É igual a mulher dizer para o marido: meu bem, vai namorar, você não falou que quer namorar? Falei, então anda logo que eu quero dormir. Namora logo aí para eu ficar livre. Irmão, não tem homem que fica animado com uma desgraça dessa. Como assim para ficar livre? Tem gente que alguém está me ensinando que fala: levante sua mão para Deus. Fala assim: Deus não quer nem ver a sua mão. Lá fora dançava igual um condenado. Aqui na igreja, querido, o adversário pode criar leis para te proibir, mas depende de quem você é. Daniel não conseguiria. Ele sabia da lei, mas ele abriu a janela virada para Jerusalém e disse: eu oro 3 vezes por dia. E 3 vezes por dia ele orava, de manhã, de tarde, de noite. Os inimigos foram debaixo da janela, botaram o decibelímetro, o aparelho. Está dando quantos decibéis aí? Tá orando? Tá. Foram lá avisar. Daniel falou: não vou ficar 1 mês sem orar de jeito nenhum. O adversário pode criar leis para proibir você de orar, mas se você realmente é de Deus, nada vai te fazer parar de orar. Se você não puder se ajoelhar, você vai orar em pé. Se não puder orar em pé, vai orar deitado, mas não vai parar de orar. Ninguém pode tirar as listras da zebra. Esses artistas gospel que você tem ouvido falar e que estão se desviando do evangelho, que eram evangélicos e agora não, estão querendo ganhar espaço no mercado em outro lugar. Essas pessoas nunca conheceram Cristo, e se conheceram, voltarão arrependidas e acharão lugar de arrependimento, porque quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E seja o que vier, nós vamos clamar pela glória, a glória de Deus. Por que a porca volta a rolar na lama? Porque é porca. Por que o cão volta ao vômito? Porque nunca deixou de ser cão. Mas por que o filho pródigo voltou para casa? Porque apesar de pródigo, nunca deixou de ser filho. Tem muita gente que está aí, o diabo está pensando: já estou arrastando para o inferno, já estou arrastando. E Deus está só com aquele sorriso tranquilo, como disse o Salmo: o Senhor rirá do seu alto trono. O Senhor está tranquilo, porque no momento que tiver determinado na agenda de Deus, Deus vai tirar essa pessoa das trevas e vai trazer para a presença dEle. Não desista de orar por seus filhos. Não desista de orar pelo seu cônjuge. Não desista de orar pelos seus pais. Eu sei que às vezes cansa, mas não desista. Sabe por quê? Porque ninguém pode tirar a listra da zebra. Minha pastora Eline, na reunião de terça-feira retrasada, junto com o pastor Laudijair Guerra, filho de Djair, estávamos numa reunião online com uns 40 pastores. E ela me disse algo que eu nunca tinha ouvido antes de ninguém. Porque as escrituras dizem: ensina a criança no caminho que deve andar, e nem quando crescer se desviará dele.
Eu perdi as contas de quantas vezes já li esse versículo, já expliquei, está vendo? É no caminho, não é o caminho, você tem que estar junto no caminho, é o exemplo. E já fiz muitas homilias, mas ela disse algo que eu nunca tinha percebido, o Espírito revelou para ela. Ela disse assim para a gente: Deus nunca disse ensine o adolescente, o texto não diz ensine o jovem, o texto disse ensina a criança. Aí eu pensei, meu Deus, que maravilha, se as bases foram lançadas, o inimigo pode pensar que vai babilonizar, mas não vai conseguir, vai chegar a hora que vai voltar para os caminhos do Senhor, porque as bases foram lançadas. Tem muita gente da colheita que bateu cabeça, rodou por aí, já foi até para a bruxaria. Pode ficar tranquilo, vão tudo voltar e vão congregar na Catedral do Avivamento e vão trazer a família deles para servir a Deus. Pode ficar tranquilo, já estão voltando já. Ninguém pode tirar as listras da zebra. Não é porca nem é cão, é filho. Ah, mas é pródigo, apóstolo, mas é filho. Então, não importa se a igreja está no mundo real, está no mundo virtual, está no metaverso, se está no multiverso do Homem-Aranha, no Instagram, no Facebook, no Twitter, não importa. Se ela é a igreja de Jesus, ela vai ter o testemunho de Jesus. É lógico que o que se faz nesse mundo virtual com os bonequinhos não tem nunca o efeito do real, e eu já disse aqui e vou repetir: o virtual nunca vai substituir o real, nunca. Nós somos seres relacionáveis, Deus nos fez seres físicos, o diabo nunca vai nos enganar com isso, mas a gente vai usar o virtual, as redes sociais, para entrar lá e jogar uma mensagem para eles, para que saindo de lá, venham congregar e tenham um encontro com Jesus. Posso ouvir amém? O que fazer para não se babilonizar então? Que é o que interessa. Na verdade, vim aqui para dizer o que vou dizer agora. O que a gente faz para não se babilonizar estando em Babilônia? Não se mundanizar estando no mundo? Não virar um refém das redes sociais, aonde eu sou produto na rede social? Onde quer que esteja. Número 1, quem quer ouvir? Quer ouvir ou não? Primeiro, cuidado com o que te alimenta. É o cuidado que esses rapazes tomaram. Os babilônicos, para babilonizar Daniel e seus 3 amigos, mudaram a alimentação deles. Porque o que você come determina o que você vai sentir, como você vai se sentir e o que você vai ser. Mas ele assentou firmemente no seu coração não se contaminar, diz o versículo número 8. Agora, o alimento físico alimenta o corpo. O que alimenta a alma são as palavras. Preste atenção. Os alimentos do corpo são pela boca, mas os alimentos da alma são por imagens e sons. O que você vê e o que você ouve vai determinar como você vai se sentir. E como você vai se sentir vai determinar como você vai agir. Então alguns cristãos, por causa do que entra pelos seus ouvidos e do que eles estão colocando diante dos olhos, estão com intoxicação alimentar na alma. Estão com a alma intoxicada. Estão com a alma envenenada. Estão tendo diarreia da verdade. Estão perdendo, se desidratando das águas da fé e do trono de Deus e da palavra. Estão se tornando ressequidos. Estão ficando doentes. O homem não vive só de pão, porque só se ele fosse só um corpo, mas ele também vive de palavras, porque as palavras alimentam a alma, como comida alimenta o corpo. E a Bíblia diz em Daniel 1:8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que se lhes concedesse não se contaminar. Você pode entrar na internet, mas não se contaminar. Olha o que diz o verso 15: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos, tinham mais musculatura, estavam mais proteinizados do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu não sei como você está agora, mas se está ouvindo o que a pastora está ensinando, o que eu tenho ensinado, se está se alimentando das escrituras, se está passando por libertação, se aceita o inventário de libertação, se é o primeiro da fila, se inscreve no encontro, se vem quarta-feira para ser ministrada pelas psicólogas cristãs e as pastoras cristãs, se inscreve no encontro, se inscreve nos projetos, se vai para a universidade da vida, se lê Bíblia diariamente, está ganhando musculatura espiritual, e o inferno vai olhar para você e vai te ver mais forte do que os jovens do mundo. O rei, diz o versículo número 19, conversou com eles e os encontrou que ninguém era comparável com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Olha o verso 20: e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que esses 4 jovens, esses 4 adolescentes, eram 10 vezes mais sábios do que os magos, os encantadores de todo o reino. Deus vai te dar a graça de 10 vezes mais. Aonde você estiver, Deus vai te dar 10 vezes mais discernimento, 10 vezes mais sabedoria. Quando o diabo estiver vindo com fubá, você já vai estar vindo com o angu pronto. Quando o diabo estiver vindo com o revolvinho 38 dele, você já vai estar com a bazuca atrás dos demônios, porque Deus vai te dar a sabedoria de Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias. Tem alguém que recebe o que eu estou falando? Ou você está só escutando passivamente? Terceiro, entre aonde você quiser. Apóstolo, estou querendo entrar no Facebook. Entra logo antes que acabe, que o Orkut já acabou. Apóstolo, estou querendo entrar no Instagram. Entra. Apóstolo, ouvi dizer agora que tem um lugar aí que reúne, estão reunindo os empresários, estou querendo ir nessa reunião. Vai. Mas lembre-se da sua identidade. Pode ter uma junta médica na sala de cirurgia, mas tem aquele médico no meio dos outros médicos que sabe que ele é de Deus, que nas mãos dele está as mãos do doutor Jesus. Você não é mais um. Olha o que os babilônicos fizeram: mudaram os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que mudaram? Vou lhes dizer por quê. Porque no nome de Daniel tinha El, que é Deus. No nome de Misael, de Ananias e de Azarias tinha Iá, no caso de Ananias. Misael tinha El e Azarias também tinha o Iá, que são a raiz do nome do Eterno. Então os mudou e colocou nomes babilônicos, porque o nome fala da identidade. Olha o que diz a Nova Versão Internacional, verso 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. O mundo vai querer te dar novo nome. O mundo vai dizer: ah não, você tem uma sensualidade. Você vai dizer: tenho, mas essa vem do céu e é para o meu marido. Não, mas você tem uma capacidade de conquistar. Tenho, mas vou usar essa conquista para a glória de Deus, para produzir o bem na vida das pessoas. Ou seja, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Hananias deu-lhe o nome de Sadraque, ou Shadraque. A Misael
deu o nome de Mesaque. E a Abednego, não, e a Azarias deu o nome de Abednego. Até hoje os crentes só conhecem Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você falar no meio dos crentes, Hananias, Misael e Azarias, você vai dizer, quem? Mas se falar Sadraque, Mesaque e Abednego, a música já começa a tocar na cabeça. Você já completa. Quer ver? Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu estou falando, pode rir. Eu conheço os evangélicos. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Esses não eram os nomes que Deus deu para eles. Esses são os nomes que o mundo deu para eles. Que a Babilônia deu para eles. Porque o nome Sadraque ou Shadraque significa servo do Deus Acor, o Deus Lua, ou amigo do rei. Que é o que todo mundo busca aí na sociedade. Mesaque ou Meshach é quem é como Deus Acor, ou pertencente à deusa Sheshach. E Abednego significa servo do Deus Nebo, que era simbolizado por Mercúrio. Então tirou na verdade a letra do nome sagrado e colocou um nome caldeu de uma divindade pagã. Mas os nomes deles não eram esses. Por exemplo, Daniel não é Beltesazar, é Daniel, que significa Deus é meu juiz. Quem julga nossa causa não é o STF. Nossa causa é julgada pelo juiz dos juízes. Ele é o nosso soberano. Esse é o sentido de Daniela. Deus é meu juiz. Eu nunca vi ninguém afrontar minha esposa e se dar bem. Então eu que não sou bobo, estou do lado dela. Daniela, Deus é meu juiz. Olha só, Ananias significa Deus é gracioso. Que lindo isso. Deus é gracioso. Misael também tem Deus no nome. Significa que o Altíssimo, El, é o Deus sobre todos os deuses. Então esse nome é uma pergunta. Quem é como Deus? Vamos falar isso? Quem é como Deus? E Azarias, quando você chamava Azarias, Azarias, você estava dizendo assim, Deus é quem me ajuda. Eles tiraram e colocaram o nome da outra divindade. Você não deve ser o que o mundo diz que você é. Você não deve ser o que o mundo quer que você seja. O mundo vai lhe dar nomes, mas o seu nome não é o que o mundo te chama. O seu nome é o que Deus te chama. Não negue suas origens. Entenda que você é filho de Deus. Não tente agradar o mundo querendo se babilonizar, porque eu vou agradar. Agora tem um evangelho para fanqueiro, tem um evangelho para... Não! O evangelho é um só. Toda pessoa precisa se arrepender dos pecados, crer em Jesus, ter um novo nascimento e se tornar filho e filha de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Você não é o que o mundo disse. Pedro disse, vós sois a geração eleita, sacerdotes e reis, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vão falar assim para você, tu é crente? Mas não é desses fanáticos não, né? Você é crente? Aí você responde assim, ah não, pode botar um pouquinho para mim, só 2 dedos. Tu é crente? Mas não sou desses fanáticos não. Vamos cantar essa letra horrorosa que você falou aí, que a novinha, ela deve ser usada para prostituição e que vão abusar, e que é isso mesmo. Vamos cantar essa mesma letra aí. Não. Você tem que dizer, não, essa parte eu não canto. Essa piada com línguas estranhas eu não caio nela. Mas vai ganhar cliques, estou fora. Se é uma língua que o Espírito Santo dá, para que eu vou fazer? Ah, mas todo mundo vai achar engraçado. Estou fora.
Não participo disso. Então é só uma cheiradinha. Fala, tu está nessa bobagem ainda? Você conhece uma mais forte? Conheço. O cheiro do Evangelho de Cristo. Foi uma fungada só. Cheirei, senti o cheiro do perfume de Cristo, disse Paulo, e fui às regiões celestiais. Quando nós temos a presença de Deus, nos derramamos da presença de Deus, a gente dança de cara limpa, a gente sorri sem estar encachaçado, a gente celebra e dança, a gente enfrenta os desafios, a gente perde o medo do escuro, medo de falar em público, medo de ficar sozinho, somos destravados, não preciso de switch, eu faço switch com a palavra, a minha ancoragem está no Evangelho, e a minha modelagem está em Jesus. Não negue suas origens. Se você é meu filho na fé, não negue suas origens. Se o namorado disser ou ele ou eu, você fala para ele, ô querido, então Teletubby baixou, é hora de dar tchau. Vocês que vão casar ainda, case com um homem, case com uma mulher que ame mais Jesus do que ama você. Porque você não vai conseguir ficar atrás dela nem atrás dele não, mas Jesus vai dar. Quando o rei botou a mulher de Abraão na cama dele, bateu um sono doido que não tinha Viagra que acordava o homem. E entrou no mundo espiritual. E Deus apareceu para ele no sonho e disse, essa mulher que está do teu lado, você vai despertar agora, mas tu não encosta um dedo nela. Se você encostar um dedo nela, eu vou arrebentar o seu país inteiro. Eu sou o Deus de Abraão e ele é meu amigo. O cara acordou devolvendo a mulher, vai sair. E foi dando presente ainda para mim. Case com alguém que ame mais Jesus do que ama você. Eu termino com isso. Continue sendo crente. O que eu faço, apóstolo, no Meta Israel, na Babilônia? Seja crente. O que eu faço no Instagram? Seja crente. No Twitter, crente. Mas minha cara não está aparecendo lá não. Seja crente. O que eu faço no trabalho? Seja crente. Sua colega de trabalho disser, tive um sonho com você. Não diga para ela, conta. Não, falei para ela, peraí, chama a sua esposa e diz, amor, ela teve um sonho comigo, conta para a gente. Você vai ver que vai ser um sonho tão santo. A pessoa ainda vai dizer, eu sonhei que você punha a mão na minha cabeça junto com a sua mulher e expulsava toda a pomba que estava girando. É assim. Continue sendo crente. Daniel na cova continuou sendo crente. Daniel com a proibição de orar 3 vezes ao dia, continuou orando 3 vezes ao dia. Ananias, Misael e Azarias continuaram adorando só a Deus. Teve um dia, não li aqui hoje não, você pode ler em casa. O rei fez uma estátua dele, homenagem a si mesmo, aleluia, glórias a mim. E tocou todos os instrumentos musicais e botou as bandas. E fez um evento, tipo esses políticos fazem, esses eventos de carnaval, de um evento. Falou, quando os instrumentos tocar, começar a música, toda a cidade vai se ajoelhar diante da minha estátua, aleluia. E quando tocaram os instrumentos, 3 rapazes, 3 jovens, 3 adolescentes, ficaram em pé. Aí foram os fofoqueiros contar para o rei. Ô rei, tem uns camaradas aí que pode tocar a música da altura que for. Eles falaram que só adoram a Deus. Chama eles lá. Acendeu a fogueira 7 vezes mais. Os caras foram acender a fogueira, se chamuscaram. Chegar perto já queimava.
Vamos acender a fogueira 7 vezes mais. Vou dar mais uma chance para vocês, que eu sou gente boa. Vai tocar os instrumentos. Se vocês não se ajoelharem para adorar os falsos deuses, os deuses da Babilônia, no caso, que eles sabiam que eram falsos, vocês vão ser jogados na fornalha. E eles não responderam assim: Deus vai nos livrar, eu sei que vai livrar. Livra sim, Senhor, o Senhor sempre livra. Por isso que eu quero ser. Se fosse assim, irmãos, todo mundo ia ser crente. Se só pegasse coronavírus, quem não é crente, todo mundo, não, eu vou aceitar Jesus para não pegar. Olha a resposta deles: fique sabendo, ó rei, não perca tempo não, acendendo 7 vezes, mas perca seu tempo. Pode ficar certo de uma coisa, fique sabendo, ó rei, que se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser, a gente já está pronto para virar churrasco. Pode ficar sabendo que se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos adorar a sua estátua. E o rei tocou os instrumentos, cidade toda, 3 rapazes em pé. Irmãos, eu imagino os anjos no céu olhando para Deus, e Deus só assim. E eles, só os 3 em pé. Imagina você e mais 2 colegas serem os 3 crentes dentro da universidade, do campus universitário. Os 3 crentes dentro de uma cidade. Imagina, você chega aqui domingo, não está cheio assim, não tem ninguém, não foi todo mundo pular carnaval. Você vem no culto da manhã também, está todo mundo pulando carnaval. Está todo mundo carnaval, só está você e mais 2 colegas. E os 3 em pé. Pegaram eles e jogaram na fornalha. Amarrados. O fogo queimou sua corda. E o 4º homem passeando com eles. Lugar que era para ser lugar de morte virou lugar de passeio, passeando. E louvando, adorando. Aí os caras olhavam e falaram: ô rei, o senhor não jogou 3 pessoas lá dentro? Foi? Como é que eu estou vendo 4? E o 4º tem a aparência do Filho de Deus. Aí o rei chegou, olha o rei, isso é que eu quero terminar com isso, olha que lindo. O rei chega e diz: Sadraque, falando com o nome do Deus deles. Mesaque, falou o nome do Deus deles. Acor, Shachar. Abednego, servo de Deus Nebo. Dá-se o caso do teu Deus a quem vocês servem ter podido livrá-los. Saiam. Aí eles saem. E o rei diz, nem cheiro de fumaça tinha. O rei diz: a partir de hoje, em todo o reino, todos terão que adorar o único Deus, o Deus desses 3 jovens, que é o Deus que estava no nome deles, o Deus de Israel. Aonde você entrar, o nome de Deus vai ser exaltado através da sua vida, e as pessoas vão dizer: glória a Deus pela vida desse jovem, glória a Deus pela vida desse homem, desta mulher.